Graças a Deus, vamos reiniciar, né, neste segundo momento. E tem uma pergunta, né, do Paulo Abreu Lima, né? Isso, temos uma pergunta do Paulo Abreu Lima, que estava tentando entrar em contato comigo aqui no Skype e não conseguiu no início da aula. Só que agora ele conseguiu, ainda bem. Então, vamos lá para a pergunta. O aluno é Naildo, Paulo Abreu Lima. Qual a Bíblia disponível no mercado que mais se aproxima do texto original, tanto para o Velho como para o Novo Testamento? Muito bem. Olha, atualmente nós temos diversas versões. Nestas aulas nós iremos ver algumas delas, mas se você quer trabalhar com os textos originais, a Bíblia-chave hoje, ela é uma ferramenta excelente, porque ela trabalha tanto com palavras no hebraico como palavras no grego. Então, a Bíblia-chave, eu indico para você, é uma ótima ferramenta que você pode utilizar, tá? Então essa é a minha sugestão. No decorrer aqui, nós iremos ver outras versões, mas o ideal é que você vá organizando suas versões, tá? Vá comprando as versões, organizando, porque será sua ferramenta de uso no seu dia a dia, a preparação, né? Tanto do sermão, como também para um culto de doutrina. Então, o ideal é que você tenha outras versões, mas a Bíblia-chave hoje é uma ótima ferramenta. E retornando na aula, nós terminamos aqui, delimita o texto. Hoje, interpretando o sentido do texto, né? O assunto está no caso do capítulo 20, versículo 1 em diante, é o material que nós estamos utilizando. Então, interpretando o sentido do texto, né? O assunto está relacionado a mandamentos, desde o capítulo 19, porém, em Êxodo 20, versículo 1 em diante, o tema são as próprias palavras de Deus para o povo. O texto selecionado trata das primeiras palavras, os primeiros mandamentos ao povo, e é o início do chamado decálogo. Já no final, no versículo 6, Deus cobra para si exclusividade na adoração, de onde provém a interpretação textual de um monoteísmo. Então, esse primeiro entendimento do texto, você também pode, na hora que você estiver trabalhando, você vai anotando qual a proposta, qual o objetivo daquela passagem que você destacou. Isso vai facilitar muito o entendimento. No caso do Êxodo, capítulo 20, está aí o início do decálogo e buscando a exclusividade está na adoração. O povo de Israel deveriam se prostrar diante do nosso Deus, o Deus único. Tradução do texto, né? O método de tradução inicia-se pela correspondência formal, que pretende traduzir o texto literalmente. Então, o que quer dizer isso? O que significa isso? Na sua primeira leitura, você deve, em primeiro passo, você deve compreender no sentido literal o que é que o texto está dizendo aqui, claramente, para nós, né? Então, esse primeiro entendimento, ele deve ser um entendimento literal do texto. O que é o texto literal? Esse aqui, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então, orou é uma realidade. Jonas é um personagem real. Ao Senhor é seu Deus. Entranhas, peixe, tudo isso deve ser traduzido literalmente. Professor, é sobre a pergunta do Paulo Abreu Lima. O aluno não entendeu o nome da Bíblia. Se o senhor poderia repetir?
versão sugerida é a Bíblia-chave, porque a Bíblia-chave ela trabalha tanto com palavras em hebraico como palavras em grego. Então, na proporção que você vai adquirindo esse conhecimento, essa Bíblia ela vai lhe ajudar. Por exemplo, ela vai destacar algumas palavras que são palavras-chave dentro do texto. Então, ela atualmente é uma versão boa, ela serve, ela ajuda bastante na busca do entendimento, destacando aquelas palavras-chave dentro do texto, né? Mas o que eu quero dizer é que você pode ter outras versões. Você não pode se limitar só àquela versão. Então você tem que ter, vá comprando devagarzinho, organizando sua biblioteca, viu? Muito bem. Então a gente observa aqui o método de tradução inicia-se pela correspondência formal, que pretende traduzir o texto literalmente. Então você deve buscar primeiro o entendimento literal, ver as palavras no seu sentido real, tá certo? Da equivalência dinâmica seria aquilo que vem antes, que vem depois, que permite uma segunda tradução, chamada de idiomática. Você vai usar o dicionário, você vai usar outras versões. Tudo isso vai facilitar sua tradução do texto. Isto porque uma palavra não possui um significado individual, mas um conjunto de significados. Às vezes aquela palavra ela tem uma conotação naquele texto, mas em outro tem outra conotação. Então, é importante que você procure o significado daquela palavra, usando dicionário bíblico. Por exemplo, nessa leitura aqui, ó, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas. Olha, entranhas. Então eu vou procurar o significado dessa palavra, vou ver a abrangência dela. Isso vai facilitar meu entendimento do texto, vai. Padrões. Stuart, que é um autor que cita aqui, declara ainda que uma palavra-chave na análise estrutural é padrões. Padrões indicam ênfase e relacionamentos. A ênfases e relacionamento, por sua vez, priorizam o significado. A Bíblia, a palavra-chave, ela trabalha com esses destaques. Ela destaca uma palavra e aquela palavra é como padrão dentro do texto. Então é ela que vai dar maior ênfase ao texto. Então a definição aí de palavra-chave, né? Esta primeira tradução literal se utiliza de dicionários. Olha aí, as ferramentas que você vai usar para poder compreender o significado das palavras. Você vai usar numa tradução literal dicionários, gramáticas, tá vendo? Edições interlineares. A gente sabe que hoje existem versões e traduções interlinear. O texto vem aqui no original, embaixo vem aquela palavra no original. São ferramentas, etc, né? Buscará um contato com a língua original, possibilitando uma interpretação dependente do sentido real das palavras. Tá vendo? O objetivo é que nessa tradução, nesse trabalhar, nessa exegese, você busque o sentido real das palavras. A nossa busca no dicionário, concordância, palavra-chave, interlinear, é você compreender o sentido real das palavras. A tradução literal é vista em sua forma gramatical,
a partir do texto original em hebraico. No caso aqui da Bíblia hebraica, Estude Gartência. Então, o trabalho aqui foi feito nesse slide aqui, do capítulo 20, versículo de 1 a 6, baseado nessa Bíblia hebraica. E é uma versão aqui, essa Estude Gartência, ela é uma versão do original hebraico. Então, você vai trabalhar com o original e você vai trabalhar com aquele texto. Qual é a fonte que você vai extrair, né? Então você tem que saber delimitando. Você vai delimitando e procurando a sua fonte original, para que você possa se basear nela. Dizer, olha, eu trabalhei nessa versão aqui, eu busquei informação nessa outra versão. Pronto, aqui nós temos o Antigo Testamento interlinear, hebraico-português. Então veio o texto em hebraico, logo após ele vem o texto em português ou vice-versa, e isso facilita, né? Isso aqui é na editora, na livraria, você adquire, na Sociedade Bíblica do Brasil tem. Os irmãos, quando vieram aqui em Recife, na Cruz Jabugá, tem a Sociedade Bíblica, e lá eles estão dando um desconto bom, viu? Às vezes chegam a 50% para seminarista. Também o dicionário hebraico-português, o aramaico-português da editora Vozes, é mais uma ferramenta para que você possa pesquisar determinadas palavras, ver o significado, quantas vezes ela aparece no texto, na Bíblia. Então tudo isso isso aqui são ferramentas para se trabalhar com a exegese. Vou voltar essa daqui, ó, Antigo Testamento hebraico e português. Eu acho que alguém está anotando, interlinear. Sociedade Bíblica do Brasil. Esse aqui, dicionário hebraico português, aramaico português. Editora Vozes. Agora nós temos, após você utilizar o texto literal, procurar o significado de cada palavra, para facilitar o entendimento do texto, você vai fazer uma tradução livre. O que seria uma tradução livre? Essa tradução livre é aquela que você compreende, né, com seu entendimento. Por exemplo, aqui, o capítulo 2, versículo 1, diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. O que seria uma tradução livre? Seria eu dizer assim: Jonas ora na barriga do peixe e Deus o escuta. Eu fiz uma tradução livre. É a mesma que acontece com a Bíblia na linguagem de hoje. Chama-se tradução livre, que você não segue uma sequência. Agora, que não fuja do pensamento. Isso chama-se tradução livre. Então, quando se faz a exegese, você trabalha com o significado de cada palavra, mas você depois vai trabalhar com a tradução livre. Essa tradução livre é uma produção, uma construção sua daquele entendimento do texto. Aí ele diz aqui, ó, após a análise gramatical, pode-se definir a seguinte tradução literal
denominada de tradução livre, porque você já viu o significado das palavras. Você vai reconstruir aquele texto. Você vai construir dentro do seu entendimento. Por isso que existe hoje muitas versões. E cada versão ela procura trazer a maior compreensão do texto conforme o tradutor, né? Agora, observando os princípios, você que separou o versículo, você vai fazer uma tradução livre daquele versículo, a sua compreensão. Aí ele diz assim, ó, falou Elohim todas as palavras a eles o seguinte: eu, Yahvé, Elohim, que fiz sair da terra do Egito casa de escravo, não tornar em direção a Elohim, segundo diante da face. Então, o que é que ele quer dizer aqui com isso? Que nessa tradução livre, falou Elohim todas as palavras a ele. O seguinte: eu, Yahvé, Elohim, que fiz sair da terra do Egito casa de escravo, não tornar em direção a Elohim, segundo diante da face. O que é que ele fez aqui? Ele quis dar uma interpretação dizendo que deve-se seguir a orientação do Senhor, não voltar à casa de escravo, voltar à terra do Egito, não voltar à casa de escravo, e não tornar em direção, ou seja, não ir contra a pessoa de Elohim, que é Deus no caso. Então aqui é uma tradução livre, você vê que foi arrumada. Então cada quem está fazendo exegese, pode fazer uma tradução arrumada daquele texto que você escolheu. E outra coisa, viu? Essa tradução livre aqui, ela é o entendimento de quem está fazendo esse trabalho aqui. Aí ele diz aqui, ó, não fabricar uma imagem de escultura, qualquer representação no céu, fazer subir da terra debaixo da água, na terra não se prostrar em direção, cultuar, ei teu Deus, ei teu Elohim, ciumento. Veja, ele fica a transgressão, antepassado, por causa de diante de mim, a terceira geração diante de mim, a quarta geração, odiar. Agora veja bem, observe aqui. Essa construção, ela é feita do versículo 20 do livro de Êxodo, ela está sendo construída aqui literalmente ao pé da letra. Pegou o original e começou a colocar palavras por palavra. Aí veja como fica desarrumado. É uma tradução livre, porque está sendo seguida cada sequência. Um exemplo aqui. E orou, aí você vai procurar o significado, orou. E ele segue a ordem, viu? Jonas, você bota. Ao Senhor, aí você bota a tradução. Tudo isso aí vai seguir uma ordem literal rígida. Aí vai dar essa tradução livre. Mas você pode fazer uma arrumação nessa tradução, para seu entendimento, né? Já a tradução por equivalência dinâmica propõe uma tradução mais vivencial para o contexto que será estudado. A tradução dinâmica deste trabalho está baseada na versão da nova tradução na linguagem de hoje. Então, após fazer uma tradução livre ao pé da letra, cada palavra com seu significado, você depois pode fazer uma tradução equivalente, que é essa tradução na linguagem de hoje, aonde você tem que fazer e buscar o maior entendimento desse texto. Pronto. Agora nós temos o estudo das palavras. É chamado também de análise léxico-sintática. Estuda o significado de palavras
tomadas isoladamente, que é chamado de lexicologia. Então observe, nesse estudo das palavras, você vai procurar o que significa cada palavra. Orou. Aqui nós temos o verbo, esse verbo orar, né? E aí nós temos depois, olha, Jonas, substantivo próprio. Então você pode fazer isso, separando cada palavra, buscando o sentido dela, o significado. Então o que é que eu quero dizer para você com isso? Que essas palavras vão começar agora a ser produzidas por você. Você vai começar a buscar o significado com o dicionário, até mesmo a gramática, para que você possa se aprofundar na ideia do autor. Tá? Então essa história de dizer assim, onde eu abri, eu leio, tal, não. Você tem que trabalhar com as suas ferramentas. Aí prepara o seu birozinho lá, coloca os materiais e aí cai em campo. Então quem cita isso? É o modo, e o modo como essas palavras estão. Essas palavras têm relação uma com as outras. A construção do texto, ela vem as palavras, né? Todas as palavras, e a organização, a arrumação, como é que é feita. Essa arrumação é chamada de lexicologia. É a arrumação do texto, das palavras, significado, tudo. Então, esse cidadão aqui, Virkler, ele em 1999, página 71 a 87, Zuck, 1994, página 115, utiliza o termo interpretação gramatical. O mesmo que Berkhoff usa. Berkhoff, ele é que tem a teologia sistemática, né? Então ele chama de interpretação gramatical. É você, além de fazer uma interpretação literal, você vai ver como é que ela está arrumada no texto, e você vai fazer uma tradução literal da palavra. Você vai fazer uma interpretação gramatical. Cada palavra em si, arrumando ela, como é que ela está arrumada. Tá? E aí tanto o Zuck como o Virkler, Berkhoff, ele valoriza muito esse método de trabalhar. Aí eu trouxe para vocês essa gramática introdutória, Perger, H. Kelly, Hebraico Bíblico, a gramática introdutória, editora Ester e Sinodal. Vocês podem adquirir, porque são ferramentas que vocês vão usar futuramente. Agora, irmão, nós temos as comparações de versões. Isso é muito importante. Aí ele diz aqui, olha, para se entender um pouco mais do sentido do texto, faz-se uma comparação de versões em português. Para isso, os instrumentos são as versões Almeida, Revista e Corrigida. No caso aqui, nós utilizamos essa versão Almeida, Revista e Corrigida. E ao utilizar essa versão, ele diz aqui, ó, para se entender um pouco mais do sentido do texto, faz-se uma comparação de versões. Você vai comparar um versículo ou 2 versículos, depende do trabalho que você vai fazer, a sua exegese. Você vai comparar com outras versões. O que é que diz as outras versões? Como é que está escrito lá, produzido? Aí isso vai facilitar a sua compreensão do texto. Por quê?
aquele sinônimo, a palavra vai ter um sinônimo de uma versão para outra. E você vai amadurecendo na compreensão do texto. Aí ele diz, para isso os instrumentos são as versões Almeida, Revista e Corrigida, a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia que se aproxima muito dos originais, a nova tradução na linguagem de hoje, que é chamada uma tradução popular. Essa Bíblia, quando ela foi trabalhada, escrita, ela tinha como objetivo alcançar o maior número de pessoas, para que as pessoas tivessem a maior compreensão da palavra de Deus. Aí ele diz, além destas, foi consultada a versão ecumênica, a Vulgata Latina e a Septuaginta, que serão citadas raramente. Então, nesse trabalho, o autor ele usou várias versões. Ele usou várias versões com o objetivo de trazer uma maior compreensão do texto. Então, os irmãos podem fazer isso. Você vai fazer seus trabalhos, já disse, né? Escolhe o livro, capítulo, o versículo, destaca as palavras, procura o significado no original. Você também vai utilizar dicionários, comentários, e depois vai ter uma coisa importante, você vai comparar com outras versões e seu trabalho vai ficar muito enriquecido. Então observe, comparando versões, aqui nós temos Bíblia de Jerusalém, nova tradução na linguagem de hoje, Almeida, Revista e atualizada. Então observe, nessas versões, vamos destacar aqui o versículo 1 do livro o capítulo 20, versículo 1 do livro de Êxodo. E o 2, né? Diz assim, então falou o Senhor todas essas palavras, dizendo o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Observe essa versão revista e corrigida. Agora vamos ver a Bíblia de Jerusalém. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo, eu sou Yahvé, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, se você fosse utilizar a Bíblia de Jerusalém, você ia destacar algumas palavras. Por exemplo, pronunciou palavras Yahvé. Você pode destacar a palavra Deus, terra, Egito, escravidão. Então, quando você destaca essas palavras, e vai para o dicionário, você vai enriquecer a sua informação, você vai enriquecer o texto. Quando você colocar os exemplos, tudo isso é possível, tá? Aí ele diz aqui, não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe, tá vendo? Então Deus proibiu profundamente os judeus a evitar de esculpir imagens. Então, isso é uma forma do zelo do Senhor para que o povo não substituísse a verdadeira adoração ao Senhor para com a criatura. Então essa é a forma que Deus vai utilizar. E aí, meu irmão, eu já venho falando, né, antecipadamente,
você precisa também ter as suas versões e fazer as comparações. Não estranhe. Por que isso? Porque cada versão ela é uma tentativa de se aproximar do texto original. Cada um que pretende lançar uma nova versão, ele está automaticamente empenhado de trazer para o ouvinte, para o leitor, uma compreensão do texto original. Então é uma tentativa. Então por isso a nossa pergunta, o irmão perguntou aí do Polo de Abreu Lima, qual a versão, né? O seminarista ele pode escolher uma versão para o seu dia a dia. Aí quando ele for fazer uma exegese, é importante que ele tenha algumas versões. É importante que ele não se limite. É importante, meu irmão, que você não se limite. Pelo contrário, organize a sua biblioteca. Não é obrigado você ter todas as versões, mas você vai selecionando e organizando algumas. Então, se você comparar aqui, ó, então falou o Senhor todas essas palavras dizendo. Veja o que é que diz a versão. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo. Nós trabalhamos na sala de aula, o aluno ele vai fazer a produção dele, já escolhe o livro, o capítulo, o versículo, e ele também trabalha com as versões, e você pode fazer isso em casa. Agora veja o versículo 2, diz aqui: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí a Bíblia de Jerusalém diz assim, ó: eu sou Yahvé, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então observe que cada autor ele procura se aproximar da ideia do... Cada pesquisador, né, cada tradutor, ele procura se aproximar da ideia do autor. E quem faz a exegese trabalha nessa linha. Procura se aproximar da ideia do autor. Vamos ver outra versão. Agora vamos comparar, né, a versão revista e corrigida, a Bíblia de Jerusalém e a nova tradução na linguagem de hoje. Observe, Deus falou e foi isto que ele disse. A de Jerusalém, Deus pronunciou todas essas palavras dizendo. A corrigida, então falou o Senhor todas essas palavras dizendo. Essa comparação é uma forma de você ter um contato com cada palavra, é uma forma de você ter um contato de um entendimento maior do texto. Não pode ser descartado, né? Você tem que ter as versões para poder produzir. E outra coisa, nós sabemos que as versões usam sempre sinônimos, e cada palavra ela tem um significado dentro do seu contexto. O versículo 2 na Almeida Revista Corrigida: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Olha o que é que diz a de Jerusalém: eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito. A Bíblia da linguagem de hoje.
Muito bem. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Essa versão, na linguagem de hoje, ela é uma versão livre. É uma versão onde a ideia é alcançar um público de pessoas que não estão acostumados com a linguagem erudita, né? Com a linguagem da academia. Mas a ideia do tradutor é trazer um maior entendimento. Então, é importante que você não despreze as versões. O versículo 3 diz assim: não adorem outros deuses, adore somente a mim. É na linguagem de hoje. A Bíblia de Jerusalém diz assim: não terás outros deuses diante de mim, né? Esse diante, ele dá uma ideia de face. Não faça nada para me substituir. É isso que Deus ele pede do povo, né? Ele exige do povo que eles observassem a palavra. Aí nós temos a Bíblia Sagrada na linguagem de hoje. É uma linguagem assim popular, muito, as pessoas gostam de fazer a leitura por ela, porque ela é mais assim, a linguagem é mais clara, né? Existe também a Bíblia Viva, que é parecida assim, o estilo na linguagem de hoje. Você tem comentários, você tem textos de rodapés com outras versões. Você tem a versão atualizada. Então, essas versões elas ajudam a compreensão do texto. Bíblia de Jerusalém ficou aqui. Muito bem. Então falou o Senhor teu Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deixa eu ver um detalhe aqui. Bíblia de Jerusalém, nós de hoje, Almeida Revista Atualizada. O versículo 4 diz assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, essa advertência do Senhor era não só fazer os artesãos, eles teriam que se ocupar em outra atividade, não essa. Aqueles que trabalhavam com pedras, esses artistas teriam que trabalhar com outra atividade, porque Deus proibia qualquer tipo de representação, para que as pessoas não fossem invocar uma determinada imagem, dizendo que era o Deus que tirou eles do Egito, porque o Egito já estava cheio de imagens, mas quem tirou eles do Egito foi o Deus de Israel. Então, a ideia das versões, irmãos, é essa: é buscar uma maior compreensão. Essa busca é do pesquisador, é do irmão que está fazendo a exegese, é sua que está trabalhando com aquele texto. Você escolheu o texto, o livro, o capítulo, o versículo,
ou um versículo ou dois, e aí você vai organizando dentro do seu trabalho essas comparações de versões, e vai facilitando o seu entendimento, porque você vai compreendendo com mais facilidade. Ao meio da revista atualizada, né? Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A Bíblia de Jerusalém, ela diz, deixa eu ver, no versículo 5, ela diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. A revista atualizada, ela diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, tá vendo? Que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí às vezes alguém diz assim: mas esse texto aí, ele está no original, né? Por isso que o exegeta, ele vai trabalhar com o original e procurar o significado das palavras, e vai fazer uma versão livre, aquela versão dentro do entendimento dele. E essa facilidade vai nos levar a compreender cada significado. Esse é o papel do exegeta. Você trabalha com versões, com palavras, e procura trazer um entendimento, um melhor entendimento para o auditório, para aqueles que estão lhe ouvindo, né? Eles vão lhe ouvindo e você vai passando essas informações. Aumenta a revista e diz assim, ó: e faço, o versículo 5, não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia, tá vendo? Versículo 6, em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui fala de uma promessa. Essa promessa é para aqueles que verdadeiramente amam, os que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, diante dessa realidade, o uso das versões, ela é uma ferramenta. Então você não pode desprezar as versões, você tem que trabalhar com elas. E tudo isso você vai fazer suas anotações, viu? Quando a exegese, ela trabalha assim: você escolhe um livro, os 66, no caso do Velho Testamento, um livro, você escolhe o capítulo, aí você pode perguntar assim: para quê? Qual a finalidade disso? Né? Qual a aplicabilidade dessa exegese? É levar essas informações para o auditório, para os irmãos, para a igreja. Não é para você armazenar e guardar, você vai colocar em prática. E isso vai trazer uma maior segurança, tanto para o senhor que está pregando, como também para aqueles que estão assistindo. Eles vão se sentir que o Senhor se debruçou em mais informações, e o Senhor só faz ganhar com isso. Então,
A pergunta, professora? Temos sim, temos uma pergunta, mas antes eu quero lembrar aos monitores que a chamada será aberta às 4h50 para a marcação de frequência dos alunos. A pergunta do Paulo São Lourenço. Segundo a Bíblia do Obreiro, as traduções antigas de maior valor para os estudos referente ao texto e à interpretação da Bíblia são as Septuagintas, para o Antigo Testamento, e para a Bíblia toda, a Siríaca, Peshitta e a Vulgata. Eu queria que você repetisse, por favor. Eu não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação, porque certo. não colocou interrogação. Segundo a Bíblia do Obreiro, as traduções antigas de maior valor para os estudos referente ao texto e à interpretação da Bíblia são as Septuaginta, para o Antigo Testamento, e para a Bíblia toda, a Siríaca, Peshitta e a Vulgata. É uma afirmação. Muito bem. Qual é o nome dele? Não colocou o nome. Não colocou, não É quis. do Paulo São Lourenço. Não quis se identificar. Mas aí Só veja. informou que é uma afirmação, não é uma pergunta. Certo. Exatamente. Graças a Deus que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela é uma ferramenta, né, para o teólogo, para o obreiro, porque você está fazendo teologia, você vai ser teólogo. Para o estudante da palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro que ela atravessou até milênios. Você vê que o povo de Israel, quase 5.000 anos, é o povo do livro. Nós hoje temos várias versões. Nós temos aí versões que atravessaram gerações, né? Como o senhor mencionou aí. A Septuaginta, né? Porque a Septuaginta é aquela tradução do hebraico para o grego. Segundo a tradição, quase mais de 70 ou 70 rabinos, né? Eles viajaram lá para o Egito, lá em Alexandria, e lá eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, né? E aí não parou. Por que isso? Qual o interesse de se trabalhar, de se traduzir? Quem estava por trás disso era o Espírito Santo, o próprio Deus estava por trás, porque o maior desejo do Senhor, né, podemos dizer assim, o maior desejo, né, mas eu quero dizer assim, a ênfase que ele dá é que o povo leia a Bíblia, que as pessoas criem o hábito de ler. E ele já fez isso, utilizando, veja, você tinha o hebraico, que era um idioma totalmente estranho aos demais. A literatura era praticamente voltada só para aquele povo, mas o Senhor trabalhou nos corações para que a Bíblia fosse traduzida. Então, a Septuaginta, ela abriu as portas para o povo do modo geral, né? Tem uma pergunta? Temos mais uma pergunta do Paulo Abreu Lima, do aluno Naildo. Gostaria de saber se o professor conhece a Bíblia do expositor e o que ele acha dela. Muito bem. É mais uma ferramenta que o senhor pode utilizar. Por quê? Porque é uma Bíblia que trata, fazendo uma abordagem, né, de textos, uma abordagem de passagem bíblica. É mais uma ferramenta, a Bíblia do expositor. Então o senhor pode utilizar também. Agora, é importante, eu quero dizer para os irmãos que estão em polos diferentes, é importante que você tenha a sua Bíblia. Você tem aquela versão que você utiliza, aquela que você vai conduzir na congregação, aquela que você vai conduzir na mensagem, aquela que você vai conduzir no culto de doutrina. Porque quando você
chega no culto de doutrina, chega na igreja, automaticamente você vai se utilizar daquela versão e na sua exposição, porque nesse caso aqui, geralmente a exegese ela se encaixa bem no culto de doutrina, porque é onde você vai ter seus 45, 50 minutos até 60 minutos. Aí você vai dizer, você pode até mencionar, olha, na versão Bíblia de Jerusalém diz assim, corrigida diz assim, atualizada diz assim, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia viva, a Bíblia do expositor, porque tem alguém que diz assim, às vezes eu escuto, mas por que tantas versões, por que tantas Bíblias? A Bíblia não é uma só e é uma só. O texto que está lá, ele é um só, ele não muda de uma versão para outra. O que vai mudar é a estrutura daquela versão. O que é que o tradutor, né, o tradutor está querendo, qual a proposta dele? Por exemplo, aqui nós temos a Bíblia Obreiro Aprovado. Essa versão aqui, é muito importante esclarecer isso, é revista Almeida Revista Corrigida. Observe que ela é uma publicação da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas observe que ela foi produzida pela nossa Casa Publicadora, mas a visão dela é uma visão pentecostal, né? É uma visão pentecostal. Isso altera com respeito ao texto? Não altera, mas as palavras que trata com respeito à manifestação do Espírito Santo, elas serão destacadas. A estrutura dela vai mostrar que estamos dando ênfase ao Pentecostes, à manifestação do Espírito Santo. Se você pega uma versão que ela é produzida por um grupo de uma determinada denominação, por exemplo, uma denominação tradicional, essa ênfase ao Pentecostes não vai ser dada. Até as notas de rodapé, a apresentação de cada versículo, ele vai trabalhar dentro de uma linha, certo? Então, o teólogo ele tem que saber esse conhecimento, ele tem que ter essa pré-informação. Mas o conteúdo em si ele não pode ser alterado. Porque se alguém adultera, ele está cometendo um sacrilégio, né? Está mexendo naquilo que ele não é o autor. Porque a revisão de um livro é feita pelo autor. Só ele pode fazer a revisão. Então, importante a gente entender isso. Cada grupo vai trabalhar dentro daquele entendimento. Agora, o texto em si ele não pode ser alterado. Ele não pode ser adulterado. Como existem alguns grupos aí que eles adulteram as escrituras sagradas. Eles adulteram, tiram palavras, colocam palavras. Por quê? Porque ele está fazendo uma adaptação ao grupo, né? Em determinadas seitas fazem isso. Mas as escrituras sagradas, tanto no idioma português como qualquer outro idioma, ela tem que ser reproduzida daquele texto, né? Aquele texto original. E quando você comparar um idioma com o outro, você vai ver que o texto está dizendo a mesma coisa. Então o cuidado é esse. Então você pode ter várias versões e isso enriquece, certo? Então ele diz aqui, olha,
o irmão até comentou, né, das outras versões. A Vulgata, é interessante que a Vulgata ela é uma produção tanto do hebraico, grego, para o latim. É a versão utilizada pela Igreja Católica. É a Vulgata, chamada Vulgata Latina. Ela é a tradução dos originais para o latim, tá? E ela também é utilizada para pesquisa, para você poder compreender melhor a colocação das palavras. Então, isso é importante também, nós não podemos desprezar, tá? Não podemos desprezar porque o teólogo ele procura compreender da melhor maneira a palavra de Deus, aquilo que ele domina, né? Então, esse versículo aqui, para concluir: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Eles que guardam as minhas palavras. E tem grupos que pegam um termo desse aqui, ó, mandamento, e quer agora fazer uma roupagem no entendimento dos fundadores. Observe que esse texto aqui está sendo direcionado para os judeus, dentro de um contexto histórico. Israel ele sai do Egito, ele sai como escravo, né? Esse texto aqui ele tá falando para uma comunidade. É os judeus que saem do Egito. Ele sai do meio do politeísmo. Havia lá o panteão egípcio com muitas divindades. E agora o povo sai. Aí o Senhor diz para ele: olha, eu sou o único Senhor. Vocês não devem, aquilo que vocês aprenderam lá, vocês não tragam. E nem fabrique, nem faça nada que seja uma representação para ser cultuado. Então o zelo de Deus era para que o povo de Israel permanecesse com adoração simples, uma adoração exclusiva, não tivesse, eles não fossem podemos dizer assim, eles não fossem tragados pelaquela concepção que havia outras divindades. Então, o zelo de Deus para com o povo tinha esse objetivo. Aí aqui ele diz, olha, a primeira questão é que na versão Almeida, na versão revista atualizada, revista corrigida. Almeida, a revista Almeida, tem aqui, ó, Almeida, revista atualizada. Almeida, revista e corrigida. O texto inicia com então, dando uma conotação de ligação, continuação do texto anterior, como se o capítulo 19 terminasse, logo em seguida iniciasse o capítulo 20. Mas nas outras duas versões consultadas, o texto inicia com Deus no rodapé. No comentário da Bíblia de Jerusalém diz, se referir ao último versículo do capítulo 19. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapasse os limites para subir a Iavé, para que não os fira. Então, se você observar as versões e o tradutor,
eles vão trabalhar com determinadas ênfases. Ele vai trabalhar com determinadas palavras, determinados conectivos. E muitas vezes esse trabalhar é para que o leitor ele compreenda, ele possa ter um maior entendimento da ideia do autor. E nós sabemos que se eu e você não compreende bem a mensagem, automaticamente eu vou passar mal. Passar mal no sentido, eu vou traduzir erradamente. E duas coisas podem acontecer. Você passando um ensino errado, você vai se prejudicar e prejudicar os outros. A responsabilidade é muito grande. Por isso que os judeus, eles passavam aquelas pessoas tinha os escribas, né? Tinha os doutores da lei, tinha os intérpretes da lei. Eram pessoas que viviam exclusivamente para leitura, tradução, para reescrever, por causa da responsabilidade. Porque se um ensino ele for passado erradamente, ele vai trazer prejuízo para aquela pessoa que está passando e para quem está ouvindo. Por isso que o curso de teologia, por isso que o teólogo, ele é uma pessoa que ele faz as coisas e ele tem que fazer com temor, ele tem que fazer com reverência, ele tem que fazer com muita atenção, né? Não pode ser de todo jeito, porque a responsabilidade é grande. Esse livro aqui, ó, ele não pode ser tratado como um jornal. O ensino ele não pode ser tratado de uma forma leviana, como alguns pensam. Porque aqui você tem uma revelação que veio de cima para baixo e não vai mudar. Porque o presidente da República, Congresso Nacional, decretou uma lei. Sim, o que é que tem? Ele vai decretar a lei e o código divino vai estar. E vai mudar o código divino? Não vai, porque Deus ele é imutável. Assim nós cremos. E ele é eterno. E todos nós prestaremos conta ao Senhor, porque nós cremos no juízo divino. Nós cremos no tribunal divino, onde ele vai pesar as nossas obras, as nossas atitudes, como nós agimos para com a palavra de Deus e para com o semelhante. Tudo isso está anotado. Ninguém vai apagar a minha e a sua história, né? As minhas e as suas atitudes. Tem uma pergunta, professora? Temos sim, temos uma pergunta do Paulo Ribeirão. Professor, dá para falar sobre o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que diz: que vista a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Aluno Cláudio. Muito bem. Observe. Vamos ver essa versão aqui. A Bíblia de Jerusalém diz assim: não as adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor. Aí ele para, né? Na Almeida, revista atualizada, ele diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos. Tá vendo? Até a terceira
e quarta geração daqueles que me aborrecem. Observe, a Bíblia diz no livro de Josué que naquela época cada um fazia o que achava bem aos seus olhos. Cada um fazia conforme o seu coração. Os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque a responsabilidade dos pais é o ensino. Por isso que na cultura judaica aquela dinâmica do ensino. A criança aprende em casa, ele aprende no trabalho com o pai, ele vai recebendo todas as informações da palavra de Deus. Na cultura judaica, eles têm essa preocupação de passar todo o ensino para os filhos. Por quê? Porque se esses filhos deixassem de observar a palavra do Senhor, eles trariam consequências sobre eles. Os pais tinham aquela responsabilidade de preservar o ensino do Senhor, porque senão viriam sobre ele maldições, viriam o juízo de Deus. Veja o que é que diz o livro de Deuteronômio, no capítulo 28. É importante sua pergunta, porque aqui não é transmissão de maldição. Professor, uma observação. O aluno citou que é a parte B do verso. Certo. Os pais nos filhos até a terceira e quarta geração, né? Daqueles que me aborrecem. A ideia aqui seria, vejam bem, não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, tá vendo? Que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas onde é que está a maldade? A maldade está aqui, Deuteronômio, no capítulo 28. Diz assim, o versículo 1 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí o versículo, ele sai apresentando as bênçãos, ele sai apresentando aquilo que traria de benefício para o povo. Mas se o pai, ele desprezou a palavra do Senhor, ele vai passar esse desprezo para o filho. É isso que aconteceu. Por que Israel foi levada, a nação de Israel foi levada cativa? Por que aconteceu a destruição dos templos de Jerusalém? Por quê? Porque deixou de se observar a palavra do Senhor. Aqui não se trata de maldição hereditária. Aqui não se trata de uma maldição hereditária, nem se trata de você herdar alguma coisa dos pais, no sentido genético, no sentido de você trazer uma maldição do pai para o filho. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é de observância dos mandamentos, observância da palavra de Deus. Por isso que até hoje os judeus do mundo inteiro, eles têm o maior cuidado de observar a Torá, né? Porque é a base de orientação, é a base de fé do judaísmo. É os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Aí veja aqui o que é que diz o versículo 18 do capítulo 28. Aí diz assim, olha, o versículo 15: será, porém,
que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Aí ele enumera aqui: maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Observa aqui, aí vamos lá para o versículo 5, parte A e B. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa maldade aqui, ele está falando do desvio, o desvio do ensino, o desvio de observar a palavra de Deus. Tá? Os filhos, como é que eles irão agora observar aquilo que não foi ensinado? Como é que eles irão repassar para as futuras gerações se os pais negligenciaram? Então, a maldade dos pais, elas cairão também sobre os filhos, porque eles deixaram de observar. E essa maldade aqui, que você entende, tem tudo a ver com a transmissão do ensino da palavra, porque na cultura judaica é feito dessa forma. E outra coisa, diz mais aqui, ó: até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Esse aborrecer é aquele que despreza, que não observa. Tá? Nós vivemos numa geração que tem desprezado o ensino bíblico, né? Muitos têm ido de encontro ao ensino judaico-cristão. As pessoas estão em busca de outros paradigmas, absorvendo outras verdades. Aí eu pergunto, vai mudar a palavra de Deus? Não vai. Tá? Quando Jesus veio e ele trouxe um ensino, né? Não é uma reformulação, mas Jesus ele traz uma nova visão da palavra de Deus. Claro que tanto aqui como no Novo Testamento a responsabilidade ela é individual, mas a questão da transmissão do ensino cabe aos pais. Se você tem um filho hoje e você passa para ele informações saudáveis, ele com certeza vai reproduzir aquilo ali, porque ele vai absorver, né? O modelo, o exemplo, tudo isso. A nossa geração é uma geração que tenta desconstruir. A gente está diante de uma geração que está tentando desconstruir os valores. Aí essa nova geração ela vai reproduzir o quê? Aquilo que foi desconstruído. Então a ideia é essa. Aqui não é transmissão de maldições, essas coisas, né? Vamos lá. A primeira questão é que na versão Almeida o texto inicia com então, dando uma conotação de ligação, continuação do texto anterior, como se o capítulo 19 terminasse e logo em seguida iniciasse o capítulo 20. Isso aí é na versão Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista Corrigida. Mas nas outras duas versões consultadas, o texto inicia com Deus. No rodapé, no comentário da Bíblia de Jerusalém, diz: se referir ao último versículo do capítulo 19. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira. Deus é um Deus de limites. Deus ele tem limites também, ou seja, Deus colocou limites para o homem. Ele colocou limite no mar, é isso. Desceu, pois, Moisés até o povo e lhe disse, Êxodo capítulo 19, versículo 24 e 25, como frase, né, inacabada:
O relato foi interrompido pela inserção do decálogo em seu lugar atual. Desceu, pois, Moisés até o povo e lhe disse, como uma frase inacabada. O relato foi interrompido pela inserção do decálogo. Então, Moisés, ele repete, ele fala, e a partir daí vem aquilo que o Senhor quer que seja inserido. Decálogo em seu lugar atual. Também não há uma sequência lógica do relato deste capítulo. Portanto, não há uma ligação, uma continuação lógica no final do capítulo 19 e o início do capítulo 20. Há uma lacuna entre esses dois textos. Então, vamos dar uma olhadinha. Temos ainda tempo, né? No capítulo 19. Diz aqui o versículo 25 do capítulo 19, que diz, ó, então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. E foi que ele disse. Então falou Deus todas essas palavras. Claro que esse corte aqui é colocado o capítulo 20, né? Antes não tinha os capítulos nem versículo. Por quê? Porque a Bíblia, ela é uma continuação de fatos. Quando ele coloca o capítulo, é como se tivesse dado um corte na estrutura do texto. Mas a gente observa, aí os tradutores, né, aqueles que trabalham com versões, a vontade dele é que, quando eles colocam aqui o capítulo, tudo, é que nessa pausa a gente possa entender que foi o melhor local para se colocar o versículo 20. Mas se você observar aqui, é isso que ele está comentando. Logo em seguida, com o versículo 1 do capítulo 20, diz assim, então falou Deus todas essas palavras dizendo, desceu, pois, Moisés até o povo e lhe disse, Êxodo 19, 24 e 25, como frase inacabada. O relato foi interrompido pela isenção do decálogo em seu lugar atual. Então, é como se ele tivesse dado uma pausa e imediatamente começasse o versículo 20. Então, irmãos, estamos encerrando, né, professora? Sim, estamos encerrando. Olha aí, coisa boa, tá vendo? Terminamos aqui, ficou faltando uns slidezinhos para vocês lerem. Para vocês lerem, né? E com certeza a nossa proposta aqui é que haja um ensino prático, que vocês possam usar essas ferramentas. Nós ainda nos encontraremos em 2 momentos. Vocês estão recebendo aí um questionário para responder. Estou esperando um questionário. Na segunda-feira, amanhã, eu pretendo estar ouvindo, né? A gente precisa se encontrar no chat. Vocês têm que fazer umas perguntinhas para vocês responderem. E aqui é apenas um começo de uma construção da exegese. Então, desde já, eu quero agradecer. Agradeço a participação de todos. Tenham um bom final de semana e até a próxima aula. Obrigado.